Olá, campeões! Sejam bem-vindos ao Podcrash, o seu canal de conversas impactantes e inspiradoras. Preste atenção que cada relato aqui que você ouvir vai certamente edificar a sua vida. Eu quero que vocês recebam com muito carinho os nossos convidados de hoje, Elias e Gustavo. Sejam muito bem-vindos, rapazes. Fiquei muito feliz em saber que vocês estariam aqui com a gente. Sim. E eu gostaria de saber, primeiramente, vocês estão lançando um filme, né? Isso, pelo que eu fiquei sabendo, é isso? É isso aí. Qual o nome do filme? Conte pra gente. O nome do filme é Seguindo os Passos de Jesus. Esse é o nome do filme. Interessante, que foi que inspirou o nome do filme? O que inspirou o filme foi a gente pensar em algo relacionado à vida e obra de Jesus, a vida de Jesus, e também o CD que eu vou estar lançando, né? Certo. Aí a trilha é o filme e tem a trilha sonora que é o CD que eu vou estar lançando em breve. Interessante isso, hein? Gostei. Sim, e quais são os personagens que vocês interpretam nesse filme? Bem, a gente interpreta... Eu interpreto 21 personagens usando... Assim, personagens e figurantes eu interpreto 21. O principal é o Elias Menf. Aham. E tem, no caso, o Miguel, no caso. Aham. Isso aí, no caso, é fora o personagem principal que a gente já interpreta, no caso. Nossa! Aí os figurantes é a gente e... Às vezes aparecem outras pessoas, no caso. Mas na maioria das vezes é a gente que interpreta os personagens. Tu fez quantos? Eu fiz 15, no caso. Nossa! Mas por que tantos personagens assim? Vocês que querem fazer todos esses personagens ou porque não tem pessoa suficiente, é escassez de pessoas? O que acontece? Eu diria que é um pouco dos dois, né? Aham. Um pouco dos dois. Eu gosto assim de fazer vários personagens. Você pega ali na época da Família Abençoada e tal, eu tô sempre fazendo vários personagens, se for contar o todo, já mais de 200, acredito eu. Aham. Mas também não tá fácil de achar pessoas que queiram gravar, que queiram colaborar, contribuir. Obviamente a gente não tá tendo nenhum lucro com as gravações hoje. Uhum. Então não tem como a gente pagar alguém também por algo que a gente não tá tendo um retorno, né? Entendi. Então as gravações seriam gratuitas. Aham. Então não tá fácil de achar pessoas que queiram cooperar, que queiram gravar também, né? Tá meio escasso mesmo. Então vocês já gravavam há um tempo? Já gravavam vídeos há um tempo? Sim. Aham. Isso é importante porque a gente gravava Uhum. desde 2011, acredito eu, né? Isso. Tem um estrado aí, tem uma bastante. trajetória gravando vídeo, né? E a gente, no caso, começou a gravar nesse tempo. Elias, no caso, que a princípio começava a gravar, ele fazia histórias em quadrinhos e depois foi evoluindo para os vídeos. A gente se conheceu e foi gravando, no caso. Aí, antes a gente gravava outros conteúdos, tinha outros tipos de mentalidade. Hoje, a gente, depois de um processo todo, passou a gravar vídeos para Deus, no caso, para a obra de Jesus, no caso. Uhum. A gente gravava também antes, não tinha esse negócio de internet, não era tão forte, a gente gravava por Isso. CDs e aí botava em um DVD assim e tentava vender, né? Vendia ali de vez em quando e a gente gravava os vídeos bem amadores mesmo com celular, que era muita complicação aí a gente gravando, mas a gente amava fazer aquilo, né? Gravava vários vídeos mesmo e há muito tempo atrás. Depois a gente lançou o canal no YouTube Poeira na Lagoa, que o Gustavo Isso. participou também. O primeiro vídeo já começa com eu e ele ali. E a gente já grava um tempão. E quais eram as inspirações de vocês ao gravar cada um dos vídeos? Rapaz, tinha muitos, né? Uhum. Para cada tipo de vídeo era uma inspiração diferente. Por exemplo, quando a gente fazia um super-herói desastrado, Uhum. o azulado na época, a gente estava se inspirando ali no Chapolin Colorado. Sim. A gente fazia os baianos, que era a inspiração ou dos Caras de Pau ou dos Trapalhões. Tinha um pouco de Charlie Chaplin também na Comédia Pastelão. Uhum. Tinha Jackass, não é legal falar, mas tinha quando a gente fazia os malas.
a gente tinha várias inspirações. Muita comédia do século XX, e o nosso nicho era mais comédia mesmo. A gente fazia comédia. E loucuras, era esses dois aí. Mas voltando ao filme, com respeito ao enredo do filme, qual foi o pontapé inicial para a criação desse enredo? O filme, pela primeira vez que eu me lembre, eu gravei um filme, eu criei uma história que não teria um fim em si mesmo. Geralmente quando eu crio um filme, uma história, ela tem um fim em si mesmo, né? É o filme ali, aquela história, eu tô pensando naquela história. Já nesse filme do Seguindo os Passos de Jesus, como eu falei, ela é um álbum, né? Um CD que eu gravei, com músicas e tal, 12 faixas, e aí eu pensei em pegar passo a passo aí, e das músicas, selecionar as músicas e fazer um contexto que favorecesse aquela música naquele momento. Então um filme musical com clipes, tem vários clipes ali, do nada começa a cantar e aquele contexto favoreceu aquela música. Então o pontapé inicial do filme foi o CD. O álbum, certo. E como se deu a escolha das canções? Tem um porquê a escolha de cada canção? Tem demais. Porque quando você pega ali as músicas, se você parar para analisar ali, ela tá falando da vida de Jesus, né? De aspectos de Jesus. Por exemplo, ele existia antes de tudo. Ele se tornou homem. Ele teve uma vida perfeita. Ele fez uma obra tremenda e grandiosa. Sim. Depois o que ele ensinou, ele morreu pelos nossos pecados, desceu a Hades, ressuscitou, foi exaltado e tá voltando. Tipo, cada música ela tá trazendo uma mensagem bem profunda mesmo. Bem profunda. A sequência das canções no CD é a mesma no álbum, né? É a mesma que acontece também no filme? Não necessariamente. Eu tentei, a minha ideia inicial era fazer isso, mas depois eu acabei mudando de ideia, porque eu fui percebendo que o filme e as partes do filme nem sempre casava com aquela canção ali. Não, aqui vai combinar essa, aqui vai combinar essa, então ficou meio... tanto que ela já começa com a penúltima música do álbum. A ordem não tá igual, não. Não tá bem igual, não. E qual a mensagem central desse filme? A mensagem central que eu penso nesse filme na realidade, tudo está convergindo para Cristo, para Jesus, a pessoa de Jesus. Entendi. Mas tem outras coisas também que o filme traz, porque tem a história de um cara e tal, então tem várias outras coisas também, né? Por exemplo, quando você pega ali a história daquele cara que está ali, o Elias Menfi, né? Sim. A história, desde o começo, o que vai acontecendo com ele, Gustavo também lembra bastante dessa parte que ele vai... O personagem em si, né? Isso, tem uma mensagem. É isso, que os personagens, pelo menos o personagem principal em si, ele tem uma história. E geralmente, tipo assim, o telespectador que está assistindo, ele sim, às vezes, alguns podem se identificar, no caso, com a vida dele, no caso, né? De começar com a vida errada e depois tem todo um processo, no caso, que ele vai conhecendo e vai seguindo os passos de Jesus. E muitas das vezes a pessoa que está, o telespectador que pode estar assistindo, ele pode estar se identificando, no caso, com essa pessoa. E o filme tenta trazer, no caso, um norte, no caso, um caminho que pode ser seguido, no caso. Mas o filme em si, ele leva para a palavra, no caso. Como está escrito, no caso. Então, o telespectador vai se enxergar em cada personagem, vai relembrar um pouco da sua história, do que viveu, das suas experiências, ao acompanhar a história de cada personagem, é isso? Isso, e tem vários, no caso, que vão aparecendo ao longo da história. Aí tem quase para todos os gostos, no caso, que o filme trata, tem muitos momentos, no caso, no filme que traz todos os aspectos, no caso. Tem drama, tem comédia, tem ação. Então promete rir, emocionar, tudo isso junto, suspense, musical também, como ele falou. Tem uma parte de terror assim também. Isso. Tem um bocado de coisa. Investigação, suspense, tem uma palavra específica para isso, mistério? Que é mistério. É mistério também, que você vai descobrir aí. Tem um bocado de coisa interessante nesse filme aí. Acredito que você, seguidor, já está curioso, né, para conhecer esse filme. Já que eles estão prometendo que vai agradar aí a todas as vertentes, todos os públicos, né, todos os gostos. A proposta é essa. Muito legal, muito legal. Que cada pessoa gosta de uma categoria de filme, né, e vai achar tudo em um único filme. Olha só, que interessante, hein? Isso aí, com uma mensagem profunda, né, também. Muito legal. E os personagens, eles trazem um pouco de vocês também?
Tem um pouco assim de mim, no caso, ali no personagem, que às vezes acaba saindo no meio das gravações, assim. Mas, mas o personagem em si, a gente tenta dar um aspecto para ele, uma essência, assim, uma característica dele, no caso. E também tem um pouco, assim, da minha característica ali, assim, do meu jeito e tal. Às vezes aparece, assim, nas gravações. Eles quem diga, né, que já tem o nome dele. Meu próprio nome. Acho que uma das primeiras vezes que eu tô fazendo um personagem que tem o meu próprio nome, né? Uhum. Mas, assim, falando um pouco do personagem, um pouco de mim, esse personagem, ele tem um momento que eu acabei me identificando muito com ele. Por incrível que pareça, é assim, não foi ele que se identificou comigo. Chegou um momento que eu me identifiquei com ele. Porque ele conta a história de uma pessoa que está ali, ele toca na congregação, então ele tem uma vida aparentemente reta diante de Deus. E eles estão ali conversando sobre alguém que se afastou. E ele toma um baque. Como alguém pode se afastar de Deus? Não tem algo melhor e tal. E o amigo chega lá e fala: rapaz, ó, quem está em pé, ore para que não caia. Gerando assim um temor. Sim. Mas ele está muito confiante. Entendi. Muitas das vezes em si mesmo. E eu não sei se eu me encontrava nesse cenário. Eu sempre demonstrei muito temor, assim, de tipo assim, olha só, eu tô aqui, mas é porque é Deus. Véio. Se não fosse eu, não estava em lugar nenhum. Porque eu sei quem sou e sou falho. Mas eu fui me identificando com esse personagem mais tarde, depois que eu já tinha gravado o filme, inclusive. Porque ele vai entrando em pecados, ele vai concebendo aos poucos coisas. Primeiro começa com uma mentirinha no trabalho, depois outra coisa, vê pornografia, e aí vai surgindo outras coisas, depois festa, embriaguez e tal. E depois, assim, eu acabei caindo nessa mesma coisa. Eu tive quedas em pornografia, isso daí mais de um ano lutando contra isso. E eu digo assim que é uma luta constante, que eu não posso dizer que... Eu só vou dizer que assim, que venci quando eu parti desse mundo de fato em Cristo. Aí eu sei que venci. Mas é uma luta constante. Fui tentado com isso, fui tentado com relação a isso hoje. E graças a Deus o Senhor me deu força, me deu vitória aí. É uma luta constante. Quem é jovem e passa por essas coisas sabe que não é fácil. E é uma coisa, Enfim, se a gente fala de drogas, se a gente bota aqui uma cocaína, um crack, uma maconha, alguma coisa aqui na mesa, álcool, só você vendo não está consumindo. Pode gerar gatilhos e tudo mais, mas só você vendo não está consumindo. A pornografia é uma droga que se consome olhando. E poucos segundos é um gatilho e ferrou, cara, ferrou. É uma química muito forte ao cérebro, tem pesquisa sobre isso, eu não quero me aprofundar. Mas o fato é que eu acabei caindo nesse contexto, nesse ciclo. E ele não se tornou apenas um pecado que caiu aqui e acabou, não. Ele se torna um ciclo, um vício, e a proposta era vencer isso, mas aí tudo bem, passava uma semana, era uma vitória, depois de um tempo, 5 dias era uma vitória, depois de um tempo, um dia sem isso era uma vitória. Tipo assim, estava acontecendo isso todos os dias. E eu entrei em disciplina na congregação, no contexto que eu participava e tal. Fiquei lutando contra isso. Mas o fato é que depois de chegar um tempo ali lutando contra isso, lutando e não obtendo vitória, um pecado vai chamando o outro, né? Um abismo vai chamando o outro. E chega um momento que, tipo assim, Satanás vai incutindo na sua mente assim: pra que ficar lutando? Você não vai vencer. Você não vai conseguir vencer isso aí. Tipo assim, se joga. E quando você fica vendo a pornografia, você está idealizando na sua mente a prática. Idealizando. E chega um momento que eu comecei a selecionar as amizades. Eu não estava andando mais com pessoas espirituais, porque eu estava na carne. Então eu procurei amigos que andassem na carne. Muitas das vezes tem pessoas que acreditam que as más influências, as amizades, mudam a sua mente. Eu penso que você muda as amizades porque já mudou de mente. E eu comecei a andar com pessoas que me levaram a outras coisas. E praticamente o filme. Embriaguez. Voltei embriaguez. Imagine pessoas aí que me viram no dia a dia, me viam sempre falando contra essas coisas e de repente me veem num bar, em uma festa. Como é que deve ter sido para essas pessoas? Então eu andei um pouco aí, andei uns 2 meses, foi 2 meses. Eu acredito que pode ter sido pedra de tropeço para algumas pessoas nesse caso, né? Sem dúvida, as pessoas que viram, até comecei, não, mas ninguém julga hoje em dia mais não, mas tipo assim, poxa, as pessoas me viam e tinham como referência de um cristão verdadeiro. 7 anos caminhando no Senhor aí,
6 anos assim, sem tal, e de repente você me vê em uma festa bebendo e tal. Bebendo, e de repente experimentei a prostituição também, e me decepcionei, me frustrei. A sensação é de você estar preparando-se para ir para uma viagem, você cria aquela expectativa, quando chega lá, tipo assim, é um vazio. Não é como você esperava. E o sexo, a prostituição, eu tive essa experiência de me decepcionar. Esperava que seria melhor e aquele vazio, e de fato eu concluí o que eu sempre disse. Mas agora foi necessário relembrar de que, na verdade, tudo que a gente precisa é a presença de Deus. Uma saudade da presença de Deus, de estar firme, de estar perto do Pai, de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo que nos satisfaz. Não precisamos de mais nada. Mas a carne é que está sempre querendo nos destruir, nos derrubar. E a gente tem que mortificar a carne para andar no Espírito. Em resumo, é isso. Agora eu estou voltando a me firmar de fato aí, de verdade aí na presença de Deus. Peço ajuda até aos que oram por mim, que continuem orando. A batalha não está vencida. Continuamos, como eu falei, fui tentado hoje, com relação à pornografia, fui tentado hoje. Graças a Deus o Senhor me deu graça para vencer. E é uma batalha constante. E você que está nessa batalha, não desista, não pense em ir para o mundo, experimentar, que vai... Não, isso é ilusão. E o mundo é ilusão. Às vezes jovens estão dentro da igreja, dentro da presença de Deus, olham para fora com um brilho no olhar, mas é tudo vazio. O mundo tem uma casca muito bonita, mas por dentro é oco. O que eu dizia há 6 anos atrás, há 3, 2 anos atrás, eu volto a dizer, é tudo vazio. E agora com prática. Algumas pessoas dizem, isso é porque você nunca experimentou sexo, você é virgem e tal. Tudo bem, agora experimentei. E digo, é vazio. Nada se compara a Cristo, a presença de Deus ou ao Espírito Santo. Nada. Essa água, quem bebe não sente sede novamente. Mas o prazer carnal, sim, é vazio. É algo, é um ciclo. Em resumo, é isso. A minha identificação com o personagem foi essa, que eu acabei estando no mesmo cenário dele. Eu estava ali, ele foi se perdendo, consentindo. Teve que acontecer uma catástrofe para ele cair na real. Meu pai até me deu um toque sobre isso. Será que você vai querer fazer que nem um filme? Precisar acontecer uma catástrofe? Mas em resumo foi isso. Essa foi a minha semelhança com o personagem, né? Entendi. E você, Gustavo? Em si, no caso, a minha semelhança com o personagem é aquela que como eu tinha falado, que às vezes cai, tipo assim, alguns aspectos meus em si. Eu diria, tipo assim, um jeito em si de falar, às vezes, sai ali no meio das gravações em si. E a escolha do nome dos personagens, pelo menos do meu, Miguel, foi por causa que a gente, quando tava indo em um sítio, a gente tinha um menino lá chamado Miguel, eu gostei disso, não, pode ser Miguel o nome dele, porque até então o personagem em si não tinha nome específico, era só um companheiro que tava lá com Elias Menfe, no caso. Aí deu-se esse nome aí para o personagem Miguel, no caso. Foi nem muito criativo, não, foi... não gostei, vai ser isso aqui. Foi bem prático. É isso. Muito bom. Legal. Olha a reflexão, né, que trouxe aqui pra gente, né, os rapazes aqui trouxeram pra gente. Na verdade, muitas vezes abrimos pequenas concessões, né, com o pecado. Achamos, não tem nada demais. E muitas vezes, por exemplo, com respeito à pornografia, não se começa logo, né, com o conteúdo sexualmente explícito, muitas vezes. Se abre uma pequena concessão, não um conteúdo ali sensual na internet. Né? Só que tudo entra através dos órgãos dos sentidos, né? Dos nossos ouvidos, dos nossos olhos. Isso já vai gerando pensamentos, que vão gerando também sentimentos. A Bíblia diz, né, que os olhos são a janela da alma. Então muitas vezes se começa assim, se abre uma concessão, não um conteúdo sensual aqui, uma dança sensual na televisão, uma novela, um filme que naturaliza determinadas práticas de pecado. Só que vai crescendo. Isso. Vai crescendo. E aquele conteúdo sexualmente sugestivo já não sacia mais. E aí a pessoa vai buscar um conteúdo ainda mais forte. Esse é o campo de batalha, né, que a gente enfrenta na nossa mente. Sim. E aí vai crescendo o desejo, como foi dito, né? Um abismo gerando a outro. Né? E Elias pensava algo que ele pôde concluir, né? Sobre não trocar a presença de Deus, a eternidade, por um prato guisado de lentilha, por um prazer temporário, porque o que muitas vezes o inimigo não mostra, né,
é que muitas vezes ele quer mostrar apenas o prazer que você vai sentir, aquela paz, aquela alegria de momento que você vai sentir ao desfrutar daquele pecadinho ali, muitas vezes você chama de pecadinho, né? Mas não mostra para você que muitas vezes quando você estiver sozinho no secreto ali do seu quarto e colocar a cabeça no travesseiro e você olhar para dentro de si, você vai ver ali um buraco, você vai ver lá um vazio que as festas não preencheram, que a bebida não preencheu. Não é isso que a lascívia, a sensualidade, a fornicação, aquilo ali não pôde preencher. Então, olha só que reflexões interessantes. Você vai perder tempo? Já clica aí no sininho, já clica aí para você poder receber as notificações de próximos vídeos. Já compartilha esse conteúdo se você achar que ele vai edificar a vida de alguém. E já deixa sua curtida aí para esse vídeo chegar mais adiante, hein? Já estamos chegando quase no finalzinho, então já vai compartilhando aí. Então vamos seguindo aqui. O que vocês acreditam que os telespectadores têm qual a expectativa dos espectadores acerca do filme? O que é que eles podem esperar desse filme? Meio que você já contou de certa forma, né? É isso. A proposta do filme em si é mostrar a vida e obra de Jesus, no caso. Uhum. Só que aí, no caso, como o filme ele tem trama, comédia, muitas coisas assim, ele vai tá abrangindo a vários públicos, no caso, e tentando, no caso, trazer a essência de Cristo, no caso ali. E levar para a palavra, a pessoa vendo a palavra, no caso. Todos, no caso de um adolescente, um jovem, um idoso, adulto, vai agradar a todos. Isso, vai ter... Todos entendem, qualquer um entende. Uhum. Uma criança de 5 e um idoso de 85, ele consegue assistir e entender de boa. É bem fácil de entender também. A linguagem é simples, não é uma linguagem rebuscada, não tem nada disso. Não. Atinge a todos. Atinge a todos. A proposta desse filme, né, no meu amigo, é que ele consiga trazer uma reflexão de seriedade também à pessoa de Jesus, né? Como o personagem do início ali, que ele negligencia até ele perder algo importante e cair na real e tal, que não precisa acontecer catástrofes na vida de quem assiste, para levar a sério também. Uma mensagem de muita seriedade. Tem um momento também no final que mostra um pouco do que está acontecendo no mundo, o contexto geral de cotas raciais, ideologias, e traz uma reflexão forte sobre a vinda de Jesus e como isso tem sinais. Tem pessoas que estão entendendo, a gente está vivendo um jogo político de esquerda e direita, tal, isso aqui e tal, não gosto disso e tal, mas tipo assim, as pessoas às vezes não conseguem ligar uma coisa na outra. Mas por que está acontecendo isso? Do nada, é só uma galera que é a esquerda, que não gosta da direita, isso é normal? O que os pastores estão entrando em política do nada? Tipo, não bota o cérebro para funcionar, que isso tem a ver, isso é sinal dos tempos. Isso aqui que está acontecendo, eles estão querendo quebrar o que está escrito, desconstruir a palavra de Deus, desconstruindo a palavra de Deus. E isso é algo que está sendo preparado o mundo para o anticristo. Ah, mas não vai acontecer mesmo? Vai. Mas nós não temos que voltar nele, nós não temos que apoiar o anticristo, nós não temos que se calar por causa do anticristo. Vai acontecer? Vai. Mas e aí? Você vai ficar de boa? Vai ficar calado? Aí quando ele chegar, ele nem vai te perseguir, ele vai falar, não, valeu, você sabia de tudo, não falou nada, valeu, tá comigo. E eu não quero isso, honestamente. A gente também combate mostrando, né, os sinais dos tempos também, e várias coisas que têm acontecido. Essa é a proposta. Eu quero pensar só uma coisa, falou sobre o nome Miguel, e esse nome é Elias Memphis, é Elias meu nome, e Memphis, né? Memphis que é um nome, uma palavra que veio a mim, veio assim, o Memphis e tal. Aí pesquisei daquela forma ali, não existe, né? Existe um jogador do Corinthians que é holandês, Memphis Depay, mas é escrito de outra forma. Tem uma marca de guitarra, uma marca de design, uma cidade que já foi a capital de Israel no tempo do Velho Testamento, que é Memphis, mas é escrito de outra forma. Essa forma, Memphis, é uma palavra criada, ela não existe. Mas em resumo, a proposta do filme é essa aí. Tem várias coisas, tem drama, comédia, ação, suspense, mistério e várias coisas aí. Com respeito à cenografia, a escolha dos cenários, como é que isso aconteceu? Aí foi acontecendo à medida das oportunidades que a gente foi tendo ao longo do tempo, no caso. Que às vezes a gente estava na correria de trabalho, isso aqui. A gente chegou num lugar, cenário bom, vamos gravar, no caso. Pessoas para gravar, gravamos com as pessoas, no caso aí.
foi basicamente acontecendo assim. Foi. Claro que a gente se programou, é claro, né? Pra estar em determinados dias, pra gravar e tal. Mas a maioria dos cenários em si foi basicamente na base do improviso, no caso. Claro que a gente ia para um cenário mais tipo assim, de roça para gravar uns determinados cenários mais específicos. E foram acontecendo assim muitas coisas, no caso, né? Nessas idas e vindas assim, de escolher cenários, no caso. Foi. A gente teve uma vez que eu e o irmão dele e ele, a gente gravou um filme de 1 hora em 3 dias. E a gente tava Nossa, muito, em 3 dias. a gente tava muito pegado, né? Com relação ao trabalho, a gente viajou, foi para uma zona rural aqui perto. E aí eu falei com o Gustavo, a gente vai ter que tentar bater aquele recorde de gravar um filme em 3 dias de novo, véio. Que a gente tem que aproveitar, que aqui a gente vai ter tempo. Eu levei os equipamentos e a gente começou a aproveitar os cenários. Chegava em um lugar assim, ó, aqui dá pra gravar aquela parte da pousada. Tem a parte do bar, né? Isso. De um amigo meu que é dono do bar. E aí, a gente pode gravar? Pode. Tinha uns bêbados na porta, a gente chegou, ó, os doidos aí, ó. A gente chegou lá, gravou a cena assim. Quando saiu, já gravou? Eu falei, não, é rapidinho. E a gente ia gravando assim, coisas rápidas em momentos. Tem uma hora que. Tem a parte. A gente vai falar também sobre os desafios das gravações. Isso é importante. Tem desafios aí, que teve uma hora que a gente queria gravar numa estrada, a estrada noturna na zona rural. Então, você já fica ali na expectativa, sei lá, você tem que ficar atento. Você tá na roça, pode ver uma cobra com um coco cair na sua cabeça, você tem que ficar bem ligado, né? Aí eu estava lá. Legal. Aí tem que estar com as antenas ligadas, né? Aí a gente tá lá, aí de repente vê um cara vindo assim de longe, acho que veio de chapéu, não foi? Isso, veio de chapéu, assim, de um cavalo, no caso. Ah, tava de cavalo, nem lembrava do cavalo. Ele veio vindo assim. A gente disse, não, vamos esperar ele vir, passar no caso. Ele, no meio, quando chegou no meio, assim, ele voltou. Aí depois voltou de novo, daí a gente chegou a gravar de novo. Aí a gente achou que ele ia soltar a gente, alguma coisa assim. Depois ele ficou indo, voltando. Depois ele foi, no caso. Aí a gente chegou, deu tempo de gravar, no caso. Foi, a gente ficou muito preocupado, assim, meio estranho. Tinha hora que o pai não sabia se estava vindo, se estava indo. A gente não sabe bem o que estava. E a gente gravava mesmo e ia dormir tarde, né? Isso, ia dormir Muitas tarde, cenas ali, velho. E pra mim, tipo assim, eu sempre gravei vários personagens. Agora tava inserido o Gustavo nisso também. Gustavo tava fazendo vários personagens. A experiência agora não era só eu, Gustavo. Foi muito bom as experiências de gravar esse filme. Foi muito bom. A gente gravou em 2 zonas rurais, não foi? Foi. Diferente. Foi muito bom, velho. A experiência assim de gravação foi muito bom, velho. Foi muito bom as experiências, velho. A escolha do cenário, meio que o cenário que escolhia a gente, né? A gente tava lá, vamos aproveitar aqui e gravar. Sempre aproveitando a oportunidade, sempre foi assim. Improvisando o que tinha. Agora é agora. Tem aquela menina, vamos tentar chamar ela pra gravar. Eu gravo aqui a cena rapidinho, porque não sei o que. Não, pô, gravei rapidinho. Chegou lá e gravou. Então era assim. Tentei chamar outro cara, não quis. Então foi assim, velho. E aí aos poucos a gente conseguiu gravar isso aí, né? Isso. Profissionalidade zero. O filme é uma arte, mas é uma arte cristã, né? Aí existe um lado espiritual aí também. E por falar nisso, tiveram experiências espirituais, lembranças foram evocadas durante a gravação? Sim, a gente teve, no caso, que antes de gravar cada cena, no caso, a gente conversava e tal, pensava em algumas coisas. Surgiam conversas assim, muito boas. Também, depois das gravações em si, a gente teve muitos insights, assim, a gente falando sobre aspectos de Jesus em si. A gente teve experiências assim, muito boas, no caso. A gente teve uma experiência que a gente ficou quase a noite toda conversando, no caso, sobre a respeito de Jesus no Getsemane, na hora que ele iria se entregar, no caso, conosco, no caso, que ele falou que ali era a hora do poder das trevas. Sim. Aí ele chega para os discípulos, fala para os discípulos, no caso, ficar acordado, orando com ele, que ali era um momento difícil que ele ia passar. Sim, vigiar. E isso para eles vigiar, no caso. Mas mesmo assim, os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles acabaram caindo no sono. E depois chegou Jesus, falou com eles de novo. Aí quando Jesus falava com eles de novo, eles acordaram, percebia, no caso, que eles tinham caído no sono. E depois, quando Jesus ia e voltava, ele caiu no sono de novo. Aí depois da última vez, quando ele foi lá ver eles, ele falou, basta, é agora a hora do poder das trevas, no caso. Ali é uma hora bem tensa, no caso. E parece, tipo assim, da perspectiva dos discípulos em si, parece que não tinha solução, no caso. Mesmo Jesus falando para eles assim, eles tentavam o máximo e depois caía, no caso. Ele falava que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, no caso. Assim como a gente vê nos dias de hoje.
Só que a solução era bem clara no caso ali que Jesus tinha dado, para orar no caso. Certo que a ordem no caso é para orar sem cessar no caso, tá sempre em comunhão com o Pai. E quando Jesus quando ele morreu e ressuscitou, falou com os discípulos e teve aquela última fala com os discípulos, que ele está subindo aos céus, ele fala: toda autoridade me foi dada. Aí ele fala: ide, portanto, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala, logo no final ele também fala: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, através, no caso, do Espírito Santo, que ele falou que ele iria fazer, no caso, morada na gente. Com o Espírito Santo, no caso, que eu e o Pai viremos nele e faremos morada nele. Aí, no caso, a solução em si, naquele momento ali do Getsemane, ela está sempre em comunhão, no caso, com o Pai. E o filme em si, ele traz um pouco... ele traz realmente isso, no caso, a vida de Jesus em si. E mostrar, no caso, que o mesmo Jesus daquele tempo, o que passou e o que virá, como o povo fala, ele era, ele é e o que há de vir, no caso. Mostrar que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, no caso. E o filme ele traz esses aspectos, tanto da vida, da pré-existência de Jesus, quanto da obra dele, como ele falou. E o filme em si ele tem assim, uma pegada mais moderna, digamos assim. A gente não usa roupas como aparece nos filmes de... Bíblicos, né? Isso, bíblicos, no caso, bem antigo. A gente traz uma coisa mais moderna, no caso, para mostrar que o mesmo Jesus de ontem é o mesmo Jesus de hoje, vai ser para todo sempre. Aquele que ressuscitou mortos, curou enfermos, fez sinais e maravilhas, ele existe ainda hoje, está presente ainda hoje. Continua operando, né? Com certeza. E é esse assim que o filme tenta trazer para o público em si. Interessante também nas partes das gravações, tem duas coisas que eu queria falar. Uma é que na parte das gravações, né, esse momento que a gente teve aqui de eu e ele conversando, a gente estava conversando também sobre a indústria cinematográfica atualmente, né, como elas têm sido muitas das vezes instrumento nas mãos de Satanás para trazer ideologias e coisas. E Gustavo teve uma experiência forte na hora, ele teve uma visão de uma situação lá e tal. Depois a gente orou um pelo outro. Ele pediu para eu orar por ele, eu falei: eu oro, mas tu orar por mim também. A gente orou um pelo outro com posição de mãos. A gente discutiu bastante sobre a questão da palavra, abrimos ali, ficamos lendo um tempo. Tinha algo que ele também não entendia na época do ateísmo, ele tinha um questionamento e tal. Isso foi importantíssimo, aquilo foi importantíssimo, e foi depois de uma cena de gravação. Teve também naquele mesmo dia que a gente pregou para um jovem, né? A gente falou um pouco para ele, ele estava cheio de convicções e tal, mas a gente acredita que quem convence é o Espírito Santo, e a gente deixou a semente. Teve também uma parte que a gente estava na praça, que uma mulher chegou, pediu que a gente orasse por ela e tal, a gente conversou um pouco ali com ela. Teve momentos assim bem interessantes, teve um diálogo bem interessante também, que foi na hora que a gente estava conversando sobre o dono da pensão, como a gente salvar ele, o que ia acontecer e tal. Eu fui com a ideia do filme basicamente pronta, beleza. Mas cena por cena, ô Gustavo, eu vou fazer isso aqui, eu pedi a sugestão dele, eu vou fazer essa cena aqui e tal. E aí, o que a gente faz? Aí Gustavo começava a trazer muitas ideias, a gente teve um momento de diálogo longo, só pelaquela cena ali. E foi muito, assim, foi experiência, velho, top, que eu quero de novo. Sinceramente, eu quero de novo, mais filmes, mais vídeos aí, porque foi... Assim, uma coisa é eu gravando sozinho em casa, outra coisa é com outras pessoas, né? Isso é bem, tipo, uma mente pensa mais do que uma. E tudo dentro do espírito da palavra, e trazendo ali a nossa ideia como isso aqui vai trazer uma reflexão para quem está assistindo, para quem vai ver. E outra coisa também que eu ia falar esqueci. Se eu lembrar, eu falo depois. Vai lembrar daqui a pouco. Espero que sim. Vai lembrar. Mas a proposta era essa, a gente teve essas partes aí espirituais de diálogo entre a gente. Talvez Deus nos moldando, né? Talvez não houve uma obra grande através das cenas, das gravações, porque estava mais entre a gente e o que Deus estava fazendo em nós mesmos. O que Deus estava fazendo em nós mesmos, né? Eu acredito sempre nisso. Tirar talvez a pretensão em transformar outros, mas em ser transformado, para poder transformar outros. Então, durante as gravações, vocês acreditam que Deus já estava trabalhando no interior de vocês? Sim, com certeza nos moldando, lapidando, né? Isso. Vocês, seguidores, já imaginavam isso? Que um filme é muito mais do que o que vocês recebem aí, já pronto, né?
que vocês recebem tudo prontinho, né? Quando já recebem um filme pronto, vocês não imaginam, ainda mais quando é um filme cristão espiritual, que acontecem orações, evangelismo, muita coisa ali também, nos bastidores do filme, desafios. Então acredito que esse filme vai fazer a diferença, vai edificar a sua vida, né? Então, quando for lançado, não deixe logo de ir conferir e de já ir compartilhando com seus amigos, porque certamente vai enriquecer muito a sua vida espiritual. Certamente, hein? E já estamos caminhando para os minutos finais. Vamos lá, vamos para nossas últimas perguntas. Como é que vocês acreditam que esse filme vai impactar? Estamos falando de impacto, né? Como é que vai impactar a vida dos que estão aí dispostos a assistir? Porque curioso, eu já estou para assistir também, hein? Acredito que a galera que está assistindo aí o nosso podcast já está curioso também. Qual o impacto que vai gerar? Ao meu ver, o impacto que vai causar nas pessoas em si é o sacrifício de Cristo, no caso. Trazer, no caso, a seriedade que foi o sacrifício que ele fez por nós, que pagou um preço, no caso, que era impagável, com sangue, no caso. E eu acho, tipo assim, que o público em si vai ter uma visão, outra visão, no caso, sobre o sacrifício de Cristo, no caso. Não mais do que a palavra, né? Que a palavra em si é o que molda tudo, no caso, para o filme. O filme leva para a palavra, no caso, que a palavra em si traz perfeitamente. Mas a gente espera que tragam um pouco do que está na palavra, trazer no filme, no caso, para as pessoas verem, no caso. Eu acredito também nessa linha aí. Ele abrange, como eu falei, ele converge para Cristo, né? Para a vida de Cristo ali, seguindo os passos e pensando aspectos da vida de Cristo ali, em todo o tempo. Chamar a Cristo, né? Que ele seja um caminho, uma ponte para você ler a palavra, conhecer Cristo através da palavra. E também, através das cenas, das coisas, vai envolvendo, gerando ali uma história, e essa história também trazer identificação a quem está assistindo, e como o Gustavo falou mais cedo, o norte, né? Tipo assim, o norte. Não é só se identificar, pô, eu tô assim, eu tô fazendo isso e acabou. Não, tem uma solução, velho. Tem uma solução. Isso. Não pense que tudo está perdido. Eu sempre tenho uma frase, e agora eu falo como nunca. Não desista, porque enquanto tiver um coração batendo no seu peito, há esperança. Você tá vivo. Você tá vivo, tem esperança, velho. Satanás trabalha tirando a esperança, não tem mais jeito e tal. Tipo, isso no nosso inconsciente ali, dizendo que não tem mais jeito e que você tá cheio de demônios e tal. Mas não. Há esperança. Há esperança de arrependimento. Se houve para aquele ladrão na cruz, se houve para todos os outros que se arrependeram, por que não vai haver para você? O divisor de águas é o arrependimento, né? Deus, ele perdoa quem se arrepende. E diz que a bondade de Deus nos induz ao arrependimento. Então, é tudo sobre ele, velho. Eu sou um mero Zé Ninguém, que é tudo sobre ele. É tudo sobre ele, velho. Se a gente se arrepende, o pecado acaba sendo nosso, mas se a gente se arrepende e a bondade dele está conduzindo ao arrependimento, o perdão é dele. Quem dá graça para viver em santidade é ele. Quem vai te dar vida eterna é ele. É tudo sobre ele. O sacrifício na cruz foi dele. Tudo é ele. Então nós estamos aqui assim só para agradecer mesmo. Valeu. Eu ia pro inferno, não vou mais. Então, tipo, o que vem é lucro. Um arrependimento que é diferente de remorso. Então. Isso aí, com certeza. O remorso é sentir algo forte pelo que fez, né? Mas o arrependimento, ele tá ligado à mudança também, né? A mudança. Não, de mentalidade também, né? Isso, mudança de mente, a metanoia, né? Mudança de mente também. Então eu creio que a proposta do filme é isso, gerar também assim uma seriedade, como o Gustavo falou. Como está em Romanos 12, né? Sim, isso. Não se conformar com esse século, mas se transformar pela renovação da nossa mente, né? Isso aí, ó, de acordo com a palavra e essa reflexão de seriedade com o Evangelho. O país é um país que tem muitos cristãos, muitos. Mas será que é isso que a gente sente? Essa sensação de vida de Cristo mesmo de fato? A vida de Cristo está presente. Há muita gente que frequenta a igreja, não é isso? É verdade. Eu não quero estar aqui no ponto de cobrar ninguém. Seja ele, não é e tal. Não, mas de olhar para si mesmo, olhando para mim. Eu vou buscar melhorar. Autoanálise. Vou me esforçar e vou buscar melhorar. E é isso aí. Porque a gente muda o mundo da mudança da mente. É a gente que muda.
Se eu mudo, ele muda, você muda, cada um vai mudando, é assim que funciona. Não é de eu mudar o de cá, o cara vai olhar para ver, procurar erro em mim também, para se justificar. Então, vamos olhar para Jesus e ser transformado, né? A gente olha para ele e é contemplando pelo espelho, como que pelo espelho somos transformados à imagem dele, como que pelo Senhor o Espírito, né? Então isso aí é a transformação, velho. Essa é a transformação que vai mudar o mundo. Essa é a revolução, velho. E dizem que o Brasil é profético isso, que vai ser o celeiro de missionários para o mundo todo no avivamento. A gente olha o Brasil e não vê isso. Poxa, mas como tá, os jovens aí perdidos e tal, mas eu lembro de um amigo que falava assim, a palavra fala que onde habitou o pecado superabundou a graça. A gente está vendo assim que essa geração, principalmente de jovens e adolescentes, tá habitando demais o pecado, velho. Mas, cara, quando a graça superabundar aí, véio, vai ser algo impactante, tremendo. É de chegar muitas das vezes a revolução, o avivamento começa assim, como foi meu caso. E tipo assim, eu tá lá com um copo de álcool na mão, com a garota perto e pensar assim, velho, eu estaria melhor se estivesse na igreja. De olhar os vídeos antigos assim, da palavra e saudade, e tipo assim, parar e, cara, que vazio, velho. Eu tenho tudo que eu tava lá dentro querendo, agora eu tô aqui fora fazendo e tipo assim, cara, não é isso que eu quero, velho. Tudo que eu quero é a presença de Deus e de chorar de fato, assim, lágrimas e, cara, vou sair daqui, velho, vou mudar. Qual é? Não sei o que, você não gosta de mulher, você é gay e tal. Não, cara, não é sobre isso não, velho. É porque às vezes a gente quer explicar demais, sabe? E às vezes é com a gente. Às vezes a gente não tem que explicar muito. A gente, porque para quem quer entender, isso aqui já é o suficiente. Mas para quem não quer, nada vai ser o suficiente, velho. Sim. Então a gente muitas das vezes focar em Cristo nele, a nossa mudança é a maior resposta para tudo, né? É a nossa própria mudança, velho. E não dar resposta, não ficar preso a tentar convencer outros, que eles vão ficar te olhando, você escorrega, opa, você não falou que mudou? Tipo, não, você foca aqui em Cristo, não, Deus sabe, realmente eu errei, mas Ele me perdoa. E é o seu vínculo com Ele. A gente tem que focar mais no Senhor. E os frutos vão vindo. A gente evangelizar, mas até pra gente evangelizar é aquela coisa, né? Se tem um cara no buraco, você entrar lá no buraco não vai ser bom para tirar ele. É melhor você cair fora. Então a gente focar em enxergar para poder guiar outro cego. E não tá cego também e já querer guiar outro cego, né? Como Jesus falou, vai cair os dois no buraco, né? Mas é tipo isso aí. Já caminhando para o final, cada um de vocês podem ficar à vontade para trazer uma mensagem final aí aos nossos seguidores aqui nos assiste. Fiquem à vontade. Para mim, no caso, eu tenho para dizer para o público que está assistindo é que assista um filme que eu acredito que vai ser uma grande edificação na vida de vocês e vai trazer um norte melhor, tanto para quem é quanto para quem não é, no caso. E principalmente, né? Mas assista um filme que vai ser uma experiência boa. Eu falo que assistam um filme também. E eu faço a mesma reflexão que eu faço no final do filme, que Jesus está voltando. E a igreja ao longo da história sempre viveu como se estivesse no fim. E agora que estamos no fim, estamos vivendo como se estivéssemos no começo, fazendo planos mirabolantes, sonhos, projetos, e esquecendo do mais importante, esquecendo de Deus. E nós sabemos que a hora é chegada, e a palavra fala que não virá a Cristo antes que venha a apostasia e seja revelado o homem de iniquidade, o anticristo. E o anticristo não vai vir com cara de demônio, ódio e tal, não vai ser amor, paz, igualdade, cotas sociais, inclusão social, coisas que te fascinam, engana, tolerância, mas desconfie, tudo aquilo que te faz abandonar os princípios e a palavra de Deus é o diabo. Então, o fim está próximo. O fim está próximo. É hora de se santificar. 99% não vai ser suficiente, é 100%, mas quem te dá graça é Ele. É Ele habitando em você que te santifica, que te aperfeiçoa. Então, o fim está próximo. É isso que eu tenho a dizer. E assista o filme. Creio que essa conversa, esse relato, levou você a refletir. É tempo então de fazer uma autoanálise. É tempo de parar para se analisar, ver como é que está a sua vida, se está sendo uma vida que realmente está de acordo com os princípios de Deus para as nossas vidas. E se você chegou à conclusão agora de que realmente você precisa fazer algo, o momento é agora, né?
porque, como foi dito aqui, sempre há tempo de se arrepender. Sempre há tempo de recomeçar, porque Deus, né, o Deus Criador, é o Deus do recomeço, é o Deus da segunda chance. Então você pode dobrar o seu joelho agora, orar agora e se entregar ao Senhor. E ao assistir esse filme aí, você já vai recomendando, já vai compartilhando em geral, que nós cremos, né? Acredito que nós três aqui cremos, que vai falar grandiosamente ao seu coração. E dessa forma é que eu me despeço de vocês. Agradeço muito por terem aceitado o convite. Obrigado. E para você aí de casa, fica com Deus e eu te aguardo na próxima. Até mais! Valeu.